pessoal? Oi, nós aqui de novo conversando mais uma vez sobre uma situação bastante importante e que às vezes a gente deixa passar sem dar a atenção que merece, que é a qualidade do sono, né? Não é à toa que temos hoje em dia muitos laboratórios do sono por conta de que isso é uma coisa que precisa ser vista, feito o diagnóstico, providenciado recursos, e é importante que a gente tenha conhecimento desse problema. E nós conversamos, entre as situações todas que são referência ao sono, da questão da apneia do sono. O que é, na verdade, a apneia do sono? A apneia do sono é definida como repetidos episódios de parcial ou total obstrução das vias aéreas superiores durante o sono. E ela pode ser classificada e vai depender do número de ocorrências e a duração dela, 10 segundos. E o número de ocorrências, de quantas vezes isso acontece em uma hora, né? Então ela pode ser média, quando acontece de 5 a 14 vezes durante o sono, moderada, aliás, durante uma hora de sono, moderada quando ela ocorre de 15 a 29 vezes em uma hora de sono e severa quando tem mais de 30 episódios. Isso é um problema extremamente comum que atrapalha muito a qualidade de vida das pessoas e é passado muitas vezes sem o diagnóstico, inclusive pelo pessoal médico, pelo pessoal do serviço de saúde, por dentistas, né, que são, assim, digamos, os profissionais que identificariam o problema. Na verdade, assim, não é muito valorizada a questão do ronco, que pode ser um pré-anúncio de que a pessoa venha a ter apneia do sono. Quais são os fatores, assim, que são desencadeantes, que são fatores de risco, né? Quais são os fatores de risco muito associados às alterações anatômicas, né? Que contribuem para uma redução do espaço, estão entre outras causas importantes, né? Diminuição da passagem da respiração, do ar, para que aconteça a oxigenação dos tecidos. Outro aspecto, a obesidade é muito frequente. Está muito entre os causadores. Nós estamos vivendo numa sociedade que está envelhecendo, nós estamos vivendo numa sociedade que a expectativa de vida é muito maior e mais uma razão para que a gente vá tendo, então, esse tipo de complicação. E também nós temos problemas seríssimos, inclusive de saúde pública, de obesidade, né? Então, são fatores que trazem, que são contribuintes, que são causadores dessas questões da apneia do sono, né? Que é muito importante. Deficiência maxilomandibular, problemas de articulação, né? Assim, ó, o uso de álcool, de sedativos, de miorrelaxantes, de relaxantes musculares. E o sono não é um fenômeno passivo. Acontece em muitas situações durante o sono. O sistema nervoso central trabalha muito e existe uma baixa da vigilância, existe uma baixa do nível de consciência para estímulos internos, para estímulos externos, mas o sono tem ciclos, ele tem fases e é preciso que elas sejam cumpridas com todo o tempo necessário. Então tem o sono REM e o sono não REM. Então tem o sono superficial e o sono profundo, né? O REM é aquela história dos movimentos oculares. E tem a fase do sono, que ocorre os sonhos, e é o período, é a parte que a gente precisa disponibilizar para que haja recuperação de toda a nossa energia que a gente precisa. Não é à toa que tem os fatores consequentes à falta de sono, entre eles da apneia, né? Então, assim, o sono é superficializado, o sono é interrompido diversas vezes, tirando a qualidade do sono, e aí tem como consequência muitas situações extremamente graves. Acontece mais também, aliás, acontece menos com as mulheres e mais com os homens. E à medida que a mulher envelhece, à medida que a mulher passa pela menopausa, existe também uma diminuição do tônus muscular, do tônus da base da língua,
Então, o que que acontece? Durante o dormir, existe o relaxamento da musculatura, obstruindo a passagem do ar. Existe também a situação assim, ó, do posicionamento, né, do como é que quando a gente está deitado, a gente vai fazer uma modificação na posição da língua. Existem situações, então, que são referentes, tu está tendo apneia, a pessoa está tendo apneia por conta do posicionamento, né? Também a história da obesidade, que a gente falou, né? Existe o fato de aumentar a circunferência do pescoço, é outro aspecto que é importante na questão da apneia. Que consequências isso pode trazer? Severas, muito graves, né? Então, o que acontece, né? Depois acontece infarto do miocárdio, arritmia cardíaca. Então, o infarto, e inclusive isso vai assim, ó, no número de vezes, de possibilidades de que aconteça, vai se aumentando, vai multiplicando as possibilidades de que venha a ter um derrame, arritmia cardíaca, alterações cognitivas. É muito comum, inclusive, isto tendo repercussão nas questões de trânsito. A pessoa dirigindo, a pessoa passa o dia cansada, a pessoa tem sonolência durante o dia, a pessoa tem muitos diagnósticos são feitos de depressão, sem que se veja que a causa do que está se passando é a questão da apneia, né? Então, assim, não é, a gente tem conhecimento de que o sono é importantíssimo, né? Então, assim, dormir bem é uma coisa extremamente importante. E nós temos sabedoria, conhecimento de que a gente não rende o que poderia se a gente não tiver tido uma boa noite de sono. Então, é muito importante que a gente leve em conta essa questão desse diagnóstico e os recursos, né? Como é que é feito, né? É feito com polissonografia. Então, também se faz avaliação eletrocardiograma, a pessoa passa uma noite sendo monitorada e aí é feito o diagnóstico e depois vendo que recursos serão necessários. Como é que faz o tratamento? Isso também é uma questão bastante importante de entrar na questão das situações crônicas, e nós vamos estar tendo depoimento de uma pessoa que já passou por esse problema, que se trata por esse problema. Ela já esteve conosco aqui no canal e vai vir de novo, e ela vai estar dando depoimento de como é que foi para fazer o diagnóstico, as situações dos sintomas que tinha, e não sabia que isso era porque ela tinha apneia. Então, isso é muito importante que a gente toque no assunto, fale, conte para o médico. Em casa, muitas vezes, vira até brincadeira, troça, que a pessoa ronca, muda de quartos, os casais, um dorme em cada lado porque o marido ronca demais, ou a mulher, entende? Isso aí não é levado com a seriedade que precisa. Não é todo que ronca que vem a ter apneia, e nem todo ronco é apneia. E nem sempre a apneia tem ronco, aparece com ronco. Então, são situações assim que digamos assim, a higiene, o olhar para o dormir, que a gente está tratando de doenças crônicas. Então, também assim, ó, o uso de dispositivos depois. A pessoa vai precisar se adaptar. Muitas vezes o fato da pessoa vir a ter que saber que ela vai precisar usar um aparelho para sempre, né, já é outra coisa que a pessoa precisa trabalhar, né? Aí entramos de novo lá para os nossos primeiros vídeos, que é o autocuidado. A gente ter todos os instrumentos para lidar com os problemas que porventura venhamos a ter, né? Então entra mais esse recurso na nossa caixa de ferramentas. A gente está com a caixa ali e aí essa é a proposta, né? A gente dando informações que são informes que são assim, opa, para mim fazer isso eu faço aquilo. E, por exemplo, voltando para a questão da apneia do sono, né? O período de adaptação para muita que vai precisar um aparelho, que vai precisar um dispositivo que venha desobstruir ou servir como um providenciamento de que passe, de que a pessoa respire com facilidade, que não aconteça os períodos de não troca de oxigênio, de não entrada do oxigênio para os nossos tecidos, da obstrução da respiração. Então, assim, pode também ser necessário cirurgia maxilar, né? Pode ser importante que isso seja, assim, alguma coisa muito bem trabalhada com a pessoa, uma vez que
isso poderá ser um problema crônico, problema que tem solução e problema que a pessoa tem que aprender a lidar com ele. No próximo vídeo nós vamos ter um depoimento muito esclarecedor, que é uma pessoa que já fez esse diagnóstico, que está lidando bem com isso, e nós vamos escutar e aprender mais. Tá certo, pessoal? Então, se você gosta dos nossos vídeos, você compartilha, você dá um joinha, você se inscreve no canal, que daí vai estar sempre recebendo quando a gente fizer novos vídeos. Até lá e já nos vemos, então. Um beijo, muito obrigada.